Bom, inteligência artificial é o tema do momento, né? Mas a gente quer trazer hoje um pouco da ideia de como esses profissionais têm usado a inteligência artificial no dia a dia, como que a gente coloca isso em prática, como que vocês podem sair daqui com algumas ideias para começar a aplicar a inteligência artificial, para quem ainda não começou, né, e fazer teste, enfim, ver se está funcionando para vocês, o que eles andam fazendo aqui de legal. Antes de começar, queria agradecer a presença de vocês aqui, pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês. E aí eu tenho umas perguntinhas bem legais aqui para fazer. Bom, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Moengage. E, bom, eu sou o Eduardo Burato, sou CMO do Aposte. O Aposte é um app focado no nicho de apostas esportivas, muito embora nós não sejamos uma casa de apostas. Nós entregamos dados, análises, lives, enfim, a gente é bem focado em conteúdo, em informação, para que tanto o torcedor de futebol, né, o amante do futebol, quanto o apostador do futebol, a gente é bem focado em futebol, possam se divertir mais nessa jornada deles, aproveitar mais, entender mais e, enfim, ajudá-los a também fazer uma graninha, né? No final das contas, o apostador está sempre buscando isso, né? Embora o foco seja mais diversão, porque é o que nós acreditamos, né, em relação às apostas. Oi, boa tarde. Eu sou Samantha. Gostaria de fazer uma autodescrição até para a acessibilidade de quem está assistindo depois. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo cacheado, estou usando óculos, roupa branca, tênis branco também. E contando um pouquinho antes da minha experiência, eu estudo inteligência artificial há mais de 8 anos. E trabalho na Westwing. O Westwing é uma plataforma de casa e decoração. É um varejo. Ele, diferente do mercado, ele nasce online e vai depois para o físico. Então, a gente tem toda uma base de dados com mais de 11 milhões de cadastrados. Acho que é sempre bom trazer esse número aqui. Pessoas que confiaram na nossa empresa para trazer o seu e-mail. E, no final, o que a gente faz é o envio de campanhas diárias. Então, todos os dias, as pessoas recebem mais de 1.000 produtos segmentados, feitos por uma curadoria de especialistas hoje de casa de decoração. Além disso, a gente tem serviço de design. Isso também eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas que surgiu a partir de uma necessidade que a gente viu dos nossos clientes. A gente trouxe o Westwing Design, que oferece para os nossos consumidores aí toda uma parte de serviço de arquitetura totalmente feito com os produtos também recomendados no final, especializados para você. E aí a gente tem o Westwing Now, um serviço de e-commerce tradicional, pode ser comparado com outros e-commerce. É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, da Esfera. 5 anos aqui na empresa. A Esfera, para quem não conhece, ela nasceu como um programa de fidelidade, né, dos cartões do Banco Santander, acumulando pontos, reconhecendo, né, com pontos cada transação que você faz no cartão. E ela cresceu, principalmente com o objetivo de não ser simplesmente uma empresa que dependa de um grande cliente, né? Então, a gente teve um mandato aí de crescimento e hoje ela vai crescendo. Ela já é um marketplace também, né, que permite, principalmente com a moeda pontos, mas também dinheiro, você resgatar viagens, produtos físicos, experiências. E ela também atende, o que muita gente ainda desconhece, um cliente PJ, né? Então, a gente tem também uma grande base aí de clientes cadastrados, né? Quase 60 milhões de clientes, e a gente pode gerar leads para empresas, e receber por isso, né? Então, aqui a gente tem um modelo de negócio que é B2C, mas também ele é B2B, e, enfim, quem quiser conhecer mais, estamos aí no Happy Hour. Bacana. Bom, a gente tem diferentes segmentos aqui, então estou ansiosa para entender como que cada um está usando a inteligência artificial. Aproveito para perguntar quais capacidades da inteligência artificial que vocês têm usado na área de atuação de cada um. Bom, no Aposte a gente é muito mais usuário do que desenvolvedor de inteligência artificial, né? A gente é consumidor dela. E assim, a gente usa principalmente o ChatGPT, por exemplo, para criar conteúdo, que é o nosso core, gerar engajamento, né? Então, a gente está sempre
usando ele como um produtor disso, a gente utiliza também para desenvolver código, principalmente para a área de marketing, para a gente quer testar alguma ideia muito rápido, a gente conseguir atingir algum objetivo. Por exemplo, a gente queria testar a Alexa, colocar alguma coisa lá na Alexa para fazer um teste e entender como nossos usuários iam ver aquilo, tanto pelo uso, quanto por olhar a marca como alguém que está se importando em estar lá para ele. E, então, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer deploy disso muito rápido. Em questão de dias, está lá, a gente manda, a base usa. Então, ela é uma grande produtora para a gente, né? um executor. A gente usa muito para brainstorm, para insight. Pensar com a inteligência artificial é sempre muito bom. Ela sempre, às vezes, resgata algumas coisas simples, às vezes, óbvias até, mas que, às vezes, fugiu do radar e a gente... Pô, cara, vamos voltar nisso aqui. Essa direção parece muito mais mais agradável, né? E com isso a gente ganha muito a produção para fazer teste, né? No final das contas a gente está sempre testando, fazer teste AB, beleza? Você tem um teste que você quer fazer, cara, dá uma perguntadinha lá para ver se não tem um outro, né? Ou um B ou um C ali. A gente usa muito também para as imagens, a criação de imagens, tanto para criativo mesmo, de conversão, mas muitas vezes para divulgar produtos novos para dentro da nossa base. E às vezes eles vêm, lógico, falta uma curadoria de bom gosto ainda na IA, mas isso ela compensa pela velocidade com que ela entrega os testes dela. E às vezes vem com uns lampejos de genialidade que fizeram algumas diferenças interessantes para o nosso negócio. Vídeos a gente cria também, muito embora seja coisas muito pontuais e pequenos, porque a gente ainda não teve uma boa experiência na criação de vídeos. Como a gente é muito preocupado com o engajamento, uma peça que desconecta, que parece que é inteligência artificial, às vezes ela não é de bom gosto, né, para a nossa base. Mas basicamente é isso, acho que eu não esqueci de nada. Coisa eu lembro depois. Bacana. Não, bastante coisa já, né? A gente sabe que aí, se for colocar pessoas para fazer sem essa ajuda, quantas mais pessoas do time que você precisaria. Então, muito legal. Samantha? Legal. Acho que tem 3 pontos que eu gostaria de trazer muito. Aqui o S-Wing, de novo, até por ter nascido digital, a gente é muito data first, então nossos times, temos cientistas de dados que trazem para a gente algumas análises preditivas, então tudo começa a partir de análises. A gente traz todo um leque, nossa data lake, que a gente usa para fazer diversas segmentações, e essas segmentações, depois da inteligência artificial, elas passam de ser de grupos para pessoas para pessoas, né? A gente fala que, apesar de marca, nós precisamos conversar com pessoas, e o que a gente tem feito, então, olhando todas as... São X, N variáveis que a gente olha, mas olhando, acho que pegando uma das linhas, é visualização. Olhando visualização, olhando interesse, olhando wishlists, olhando determinados comportamentos de compra, a gente acaba utilizando muito forte para evitar churn e também para trazer uma aquisição mais rápida. A gente fez alguns, eu vou falar mais ao final, mas a gente fez alguns projetos também internos de novos serviços e programas de benefícios utilizando esses aprendizados que a gente fez com Data. Depois a gente vai para essa segmentação, que eu acabei de comentar, que é realmente de pessoa para pessoa, olhando e mandando para eles coisas personalizadas. Se alguém conhece o S-Wing aqui, deve estar pensando, mas eu recebo um e-mail todo dia com 6 campanhas, 7 campanhas. Isso é um modelo de negócio, né? A gente está falando de um modelo de negócio que oferece para as pessoas novidades todos os dias. Mas, além dessa linha que eu tenho um blast, eu também tenho diversas segmentações para trazer ali linhas de personalização para cada um deles. E depois o que a gente faz é conteúdo. Há 3 anos atrás, a gente começou a utilizar conteúdo em todas as frentes, né? A gente nasce como uma shoppable magazine, que a gente fala o termo da Alemanha. A empresa era alemã, passou a ser brasileira, e a gente está na B3. Mas o que acontece utilizando o conteúdo, a gente começou a ver oportunidades de crescimento em SEO. Tem muito também o que as pessoas falam sobre o bot vai entender ou não, que foi criado por inteligência artificial, mas a gente não automatizou 100%. 80% ainda está na mão da AI.
20% a gente está olhando para as pessoas. As pessoas ainda são especialistas no conteúdo do nosso time interno dentro de casa. A gente tem especialistas em casa, decoração, arquitetura. É um público que realmente é muito exigente. Então, a gente tem ali pessoas que estão fazendo uma curadoria, uma revisão, o que fez aumentar aí o nosso resultado de 2 conteúdos para 8. Então, isso também ajudou muito na produtividade no dia a dia. E eu acho que a última linha que eu gostaria de trazer, sem dúvida, é a automação dos processos, né? A produtividade, o quanto que a gente tem visto isso em escala, não só no meio de marketing, mas também jurídico, através dos nossos comitês que a gente tem feito internamente. Acho que é isso. Poxa, bem legal os casos de vocês. Eu tenho uma história um pouco diferente até para contar, porque eu acho que ao contrário, por exemplo, do Eduardo, né? A gente está antes da GenAI, né? A GenAI, eu acho que até por políticas de segurança globais, do Grupo Santander, está mais difícil de colocar ela no computador aqui de cada colaborador, mas a gente trabalha com a inteligência artificial um passo antes ainda, né? No Deep Learning, no Machine Learning, que nem você comentou, nesse perfil de segmentação. Eu acho que tem 2 caminhos que a gente acabou usando principais, né? O primeiro dele foi começar a ocupar as capacidades de analytics por meio de fornecedores que eram especializados nisso, né? Então, quando a gente lançou nossa plataforma, a gente fez uma mudança da forma como a gente apresenta os produtos, né? No sentido de recomendação, no sentido de busca. E, no final do dia, a gente tinha dezenas de milhares de sites distintos de acordo com a pessoa que entrasse, né? Porque, com base num pequeno comportamento de navegação, cria uma microclusterização, começa a testar o que é a melhor oferta, descobre um caminho de sucesso, separa esse grupo, quem é parecido vem por esse caminho, quem não é, cria um novo grupo. Então, isso gerou bastante resultado para a gente. E um outro caminho que depois a gente avançou a partir do momento que a gente criou essa maturidade, foi com base em cientistas de dados, olhar para toda a informação que a gente tem dentro da empresa, né? Se a gente pontua cada transação de um cartão de crédito, eu sei cada transação de um cartão de crédito, né? Então, eu consigo clusterizar hoje pessoas que não só gastam, por exemplo, com pets, mas que têm um gasto muito acima da média com pets. Então, para elas, eu tenho uma oferta diferente, né? Seja no meu marketplace, seja com ofertas dos nossos parceiros aí, para que sejam relevantes para esse cliente. Então, acho que hoje, os principais casos de uso que a gente tem são nessa vertente, ainda um pouco aquém de GenAI, que a gente sabe que a gente usa, principalmente com base nos nossos fornecedores, né? Agência de criação, agência de desenvolvimento. Então, esse pessoal a gente sabe que está usando mais mão na massa nesse caso. Muito legal. Bastante personalização, bastante aumento na produtividade também, pelo que eu ouvi aqui. Mas também ali um time trabalhando em conjunto com a inteligência artificial, né? Não é também para largar lá e ela vai fazer sozinha, precisa desse crivo, né? Precisa realmente desses profissionais aqui que a gente tem olhando para isso, para fazer dar certo. Bom, quero saber, entrando um pouquinho mais ali na parte de conteúdo e campanha, vocês comentaram um pouquinho de conteúdo, né, a produção do conteúdo, mas qual o papel que a inteligência artificial desempenha na otimização e na análise das campanhas que vocês rodam hoje em dia e também desse conteúdo? Bom, acho que a primeira coisa a citar são as nossas newsletters. A gente, assim que o usuário entra no nosso app, no nosso mundo aqui do Aposte, a gente é muito preocupado em levar conteúdo para ele. Então, a produção de conteúdo de newsletter e até de algumas análises, a gente agora está começando com um produto que ainda está em fase piloto, que é a criação de análise sob demanda do usuário para uma determinada partida, para um determinado time. A gente sabe que isso é dinâmico, então a gente tem muito dado sobre o futebol, né, sobre as equipes, sobre os confrontos. E, às vezes, né, o usuário ele quer que alguém leia aquilo para ele e dê insights para ele de, cara, beleza, vai jogar o Tottenham e o Everton lá na Premier League da Inglaterra. E aí? Entendeu? Eu não sei nada sobre Tottenham, não sei nada sobre Everton. E quando a gente cria um conteúdo para ele, né, mostrando o que está em jogo, o que acontece, sei lá, é a última partida do campeonato, alguém vai estar sendo rebaixado, são times que levam cartões, o árbitro dá muito cartão, sabe? Então, esse tipo de conteúdo a gente está gerando, está em fase piloto, as pessoas têm gostado bastante, quem está no grupo de teste. Então, assim, a gente
acaba fazendo esse tipo de análise daí, né, como produto. Do ponto de vista de negócio, bom, a gente hoje a gente fica oscilando entre o 5º e o 7º colocado no Google Play, né, do nicho de esportes. Então, muitas vezes a gente está acima do Globo Esporte, do Premier, a gente está melhor ranqueado do que eles, abaixo de alguns que estão na hype, como os Jogos Olímpicos de Paris, né, o app dos Jogos Olímpicos, mas toda a base que a gente criou para ranquear foi apoiada pela inteligência artificial, inclusive criação de texto e criação enfim, das estratégias todas que são demandadas por isso, né, testes AB e tudo mais, mas a inteligência artificial fez um papel importante nesse sentido. Outras coisas também que a gente usa inteligência artificial, a gente coloca dados, né, do que a gente tem e pede análise, pede cruzamento para a gente ter insight, e muitas vezes a gente consegue descobrir algumas coisas relevantes para o negócio, para a gente otimizar, para a gente levar a comunicação para um lado, levar a comunicação para o outro, mudar a campanha que está rolando. Então, para impacto do negócio, eu acho que são mais nesse sentido. Acho que trazendo até um pouco de apps aqui, o que a gente olhou muito através desses estudos de machine learning foi muito a importância de um cliente cross-channel. A gente está falando que hoje um cliente Westwing que compra no site, no app, na loja, ele é de alto valor para a gente. E aí, a partir desses dados, olhando para a AI, a gente entendeu que seria interessante atuar mais forte com a estratégia de ASO, olhando aí também para a parte ASO, realmente otimização só em aplicativos, né? A maioria das nossas clientes, e aí tem o maior número em percentual de mulheres, mais de 80%, a gente está falando que elas são usuárias da Apple. E aí, pela 4ª vez consecutiva, a gente foi recomendada pela Apple na Black Friday e também agora, recentemente, no mês do consumidor, como aplicativos essenciais para compras, aplicativos para presentes, aplicativos de decoração. Isso tem feito muito sentido. Todas também foram criadas com inteligência artificial, desde as imagens até mesmo os textos de otimização, com um time de especialistas em otimização que está ali por trás para trazer uns prompts mais relevantes para essa atuação. Não só isso, o Westwing, ele tudo in-house, tá? Acho que para quem conhece vê que tem muita beleza envolvida, tem muito vídeo, tem muita foto. O Insta também é totalmente feito por um time que faz uma curadoria de imagens, que fotografa, que vai no lugar para produzir com os nossos produtos da coleção própria. Então, tudo isso foi também pensado em como a gente poderia automatizar essa produção, trazendo mais inteligência até mesmo para os roteiros. O que eu vou falar nesse conteúdo? Qual é a inteligência que eu vou trazer por trás? Tudo isso foi feito. Hoje, os push notifications personalizados também a gente utiliza a inteligência artificial para trazer as mensagens, então a gente saiu um pouco só do conteúdo que traz ali para SEO, realmente o conteúdo de aquisição, e a gente foi para a personalização, olhando de usuário para usuário, em relação a trazer um nome, a trazer os apelidos, a trazer como a pessoa quer ser chamada, de fato, pensando em inclusão. E, de fato, a gente tem olhado muito para esses pontos para criar campanhas ainda mais relevantes para os nossos usuários. Um case. Acho que todo mundo conheceu ou ouviu falar do filme da Barbie, né? A gente tinha uma pessoa dentro do time extremamente eficiente em tendências. Ela fez uma pesquisa antes do filme lançar. O filme lançou em fevereiro. Ela fez essa pesquisa em agosto. E em setembro, a gente soltou o nosso conteúdo sobre decoração Barbie e várias outras variáveis que a gente colocou. E aí, quando o filme lançou, a gente estava na 2ª posição. A gente recebeu até das nossas agências ali alguns prints de parabéns, vocês estão aí na 1ª posição com o nome Barbie. E a gente aqui pagando muito para outro cliente que é do setor, que tem coleções de moda, e vocês não têm nada da Barbie. A gente só tinha realmente produtos rosa. Então, o que a gente fez? A partir do momento que a gente viu que essas pessoas entraram para esse conteúdo e se cadastraram, e a gente viu um percentual super interessante, a gente começou a utilizar todas essas variáveis para criar conteúdos de news e comunicações personalizadas com produto rosa. E a gente foi trazendo, mas não só rosa, ninguém tem uma casa totalmente rosa, mas a gente foi trazendo algumas combinações estratégicas ali. Legal. Do nosso lado, pensando em campanhas, a produção de conteúdo ela é o principal caminho que a gente tem aproveitado. Por quê?
Né? Para pensar que a gente tem um marketplace com 500 mil SKUs e naquela clusterização que eu comentei, cerca de 30 clusters de perfis de consumo diferentes. Então, a produção de conteúdo com o auxílio da AI ela ficou muito mais barata, ficou muito mais fácil você pensar numa jornada de customização, até mesmo para testar, do que antes. Né? Antes você tinha que acertar de primeira, pegar só o primeiro, o maior cluster e agradecer a Deus que você conseguiu falar que você fez personalização. Então, esse é o principal caminho que a gente tem explorado, tanto em site, né, com banners, dependendo da jornada que o cliente faz, né, de descoberta de um produto, quanto em réguas de comunicação que a gente tem alguns triggers aí com base na jornada. E na parte de relatoria, o que a gente tem tentado usar, ainda estamos engateando nessa fase, é trabalhar com a IA no sentido de projeção de um resultado de campanha, né? Principalmente para aquelas que são mais relevantes para a gente dentro de um mês, dentro de um período, e acompanhando ela, o resultado dela, para entender o quanto que a gente precisa acelerar, né, para chegar numa meta, ou, eventualmente, quanto que faz sentido desacelerar para tentar engatar uma próxima campanha de sucesso também, para não queimar toda a gasolina, né, vamos dizer assim. Então, esses 2 pontos, a gente tem começado a trabalhar com IA e estamos gostando. Muito bom, muito legal os exemplos aqui também. Acho que dá para a gente aprender bastante. Depois a gente tem que continuar conversando ali no happy hour para saber todos os casos. Mas aqui o próximo ponto é interessante. Eu estou com essa dúvida aqui também, porque inteligência artificial rola aquele medo de que tudo fique muito artificial, de fato, né? Muito robotizado. Como que vocês fazem para tirar isso do artificial e trazer um viés humano também? Bom, esse é um desafio grande, né? A gente, com o uso, né, mais constante, a gente vai entendendo algumas coisas que melhoraram, né? Mas, por exemplo, a gente não faz hoje um chat que a pessoa entra lá e a gente finge que é um humano. Isso aí não, também pela curadoria do bom gosto e pelo nicho também, né? Tipo, o cara chegar e falar, olha, o que você acha de eu apostar na bet da esquina? E corre o risco da inteligência artificial, ótima, vai lá, né? Na bet estelionato, né? Então, é um nicho que precisa de um bom cuidado aí no que você está falando. Mas, embora às vezes, né, a inteligência artificial não te leve exatamente, né? Tipo, quero ir para algum lugar, né? Ele te leva até o hotel. Mas, pô, ela faz o papel do avião, te deixa ali no aeroporto, né? Bom, mas assim, para falar algumas coisas que melhoraram foi treinar assistente, né? Com conteúdos de quem você gosta. Por exemplo, eu gosto muito do Clayton Makepeace como copywriter. E eu tenho um assistentezinho lá treinado no Clayton Makepeace e o Clayton Makepeace escreve como um humano, então eu peço para ele muitas vezes ela criar alguma peça no estilo do Clayton Makepeace. E aí vem muito melhor, entendeu? Vem menos aquela a pesquisa que ele deu no Google e mais o livro que ele leu, entendeu? Então isso tem ajudado a gente a produzir melhor, já mais perto do humano, né? Muitas vezes a gente precisa fazer dar umas ajeitadas aí. É claro que quando a gente vai fazer perguntas, querer descobrir alguma coisa, a IA tende a retomar muito contexto, né? Enquanto você queria só que ela falasse assim, tá bom, e só, tá bom, né? Que nem uma conversa de WhatsApp, não, ela tendo em vista, blá 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 blá, sabe? Para você, cadê o tá bom aqui, né? Então demora um pouco para não é humano, não é orgânico isso claramente não é orgânico. Então, esse tipo de experiência, pelo menos até onde a gente conseguiu ir, talvez ela já tenha, né, que tem mais experiência com inteligência artificial, tenha conseguido melhores resultados, mas esse é o jeito com o qual a gente tem trabalhado e tem melhorado, né? Estamos nesse ponto atualmente. Vai testando, né, lapidando, porque o teste também é muito importante, né? Então... Total. E o que a gente tem visto também, acompanhando, não é um resultado rápido, e o investimento também não é barato, tá? A gente está falando de
Empresas estão investindo milhões em inteligência artificial, mas o resultado ele não é de um dia para o outro. Eu também uso o ChatGPT e uso outras inteligências aí das grandes big techs, mas quando a gente está falando de como a gente personaliza então essa experiência para trazer para o humano, eu tenho uma visão de, primeiro, especialistas ainda precisam existir para estar ali aprovando, revisando, entregando o melhor para o usuário e realmente não deixando passar nada que não tenha uma autoridade, uma relevância ali para esse consumidor. E a gente até no Swing chama nosso consumidor de audiência, porque a gente entrega mais do que produto, a gente chama a atenção dele através de conteúdos. Se você quiser aprender sobre como preparar um prato, você vai encontrar uma receita nas nossas redes sociais. Outro ponto aí que eu trago também, aí eu saio um pouquinho rapidamente da parte de CRM em si, mas é gestão. Acho que aqui tem muitos gestores, mas como é que a gente consegue entender, através de AI, é algo que eu estou testando ainda, tá, recentemente, mas a gente tem várias planilhas de feedback. Como que a gente consegue entender vieses de outras lideranças? A gente tem aí várias pessoas abaixo da gente, mas de tempos em tempos, a cada quarter, eu faço uma reunião com todo o time para entender também o que está acontecendo em relação à experiência, como está a empresa, estão felizes, não estão felizes. E aí eu estou testando essa inteligência para que eles possam me trazer como é a evolução dessa pessoa do último feedback para cá. Essa é uma outra frente. E, por último, o que eu gosto muito de usar e pensar é educação, né? O meu time hoje, a gente tem uma rotina, então na Weekly eles têm que trazer. Uma coisa que eu comecei a questionar muito tá, a gente tem um canal no Slack onde todo mundo manda muita referência via esse PDF, via esse livro, via esse link. Mas quando que a gente vai começar a fazer? O que a gente vai fazer? Então, a cada 15 dias e semanalmente, a gente tem uma rotina onde vem o especialista, geralmente a pessoa mais nova do time, que foi delegada para trazer coisa para a gente testar, e ela provoca a gente eu vi isso, dá para implementar assim, e como que a gente pode unir as outras forças das outras equipes, porque demanda de tech em alguns momentos, para implementar. E aí isso vai entrando no roadmap, vai virando ali uma prioridade interna no time. Isso, para mim, é realmente um dos grandes pontos para a gente seguir em frente, quando a gente tem uma equipe que está dedicada e que está te provocando. Está provocando a autogestão a fazer diferente ali no dia a dia. Exato. Eu também vou muito com o que o Eduardo falou. Eu acho que não dá para simplesmente não ter uma curadoria ali. Então, tudo que você está criando lá e pensando em colocar diretamente, é importante ter um aprovador ou um curador, alguém que talvez vai pegar aquela massa bruta que está 95% e dar aquele toque. É importante, até para não deixar passar uma imagem de uma roupa qualquer, né, essas coisas que você comentou. E um outro ponto que eu acho que é importante também é que, como usuário, a gente tem que se capacitar a usar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito nova, né? Acho que ainda não é igual você usar um Excel que tem uma fórmula que sempre que você colocar isso vai sair aquilo. Então, esse treinamento de prompt, aprender, construir melhores práticas, é uma coisa que, por exemplo, eu tenho buscado pessoalmente a utilizar essas ferramentas, aprender aquilo que vai dando certo, que não vai dar, tentar criar mais de uma vez a mesma coisa e ver essas pequenas sutilezas no comando. Isso é bem relevante para dar, ainda é criação digital, mas ele vai dando uma cara e você vai controlando ele, né? Seja com, fale como tal pessoa, ou, cara, não coloca esse monte de emoji, um emoji no máximo, né? São coisas que, enfim, eu acho que a gente tem que aprender a lidar e treinar aquelas pessoas que estiverem trabalhando diretamente com a ferramenta a compartilhar essas melhores práticas, porque tem muito aprendizado ainda pelo caminho. Com certeza. E a própria tecnologia, né, as ferramentas de inteligência artificial, elas também mudam e novas ferramentas são lançadas a cada dia. Então, é uma coisa que a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Tem que olhar sempre, tem que praticar, porque uma coisa que você aprendeu um mês passado já não é mais a mesma coisa, né? Então, olha, a gente tem um minutinho, mas eu quero ouvir aqui um case rápido de alguma aplicação. Ela contou ali da Barbie, mas o que vocês fizeram que você falou, olha, vi um crescimento no meu negócio? Bom, além do ranqueamento que eu já contei, né, para não me repetir, bom, uma vez a gente estava querendo aumentar um case pequeno, tá, mas que a inteligência artificial realmente exerceu o papel mais importante. A gente queria aumentar uma conversão de um push. E notificações sempre são desafiadoras, porque às vezes você coloca uma imagem boa, mas aí corta o texto.
entendeu? É sempre um toma lá da cá, e às vezes a palavra melhor não estava ali. E aí uma vez eu pedi assim, me faça uma imagem para um produto nosso de análise que chama raio-x, né? Quando o cara está assistindo o jogo e ele com raio-x, enfim, alguma coisa bem aberta. E ele veio com um cara assim, né, que aparentemente você está dentro de um estádio vendo um jogo e tem um óculos na frente, no qual dentro do óculos estavam os jogadores numa radiografia. Colocamos aquilo ali, bum, assim, aumentou, triplicou assim a nossa quantidade de cliques naquele push que trazia para a venda do produto. Então, é um lampejo de genialidade que é bom estar sempre lá cutucando para ver. Dentro da Esfera, e até como usuário de outras plataformas, eu acho que o principal caso assim de aplicação que, para mim, gera muito valor é ajudar o usuário ou a decidir, né, tomar uma decisão ali, ou a descobrir uma coisa que ele pode fazer no seu canal e que você, enfim, muitas vezes está escondido, né? No nosso caso, essa inteligência artificial aplicada na recomendação e busca, ela gerou 60% mais pedidos do que a gente tinha antes, né? Uma taxa de conversão 60% maior. Então, imagino que isso, para um iFood, que tem 400 zilhões de restaurantes, e eu só quero tomar uma decisão do que eu quero comer hoje, não quero comer o que eu comi na última semana, cara, faz muita diferença você ter essa recomendação. Uma Netflix, meu Deus, 2 horas e vou dormir, né, sem assistir nada, porque eu não tomei uma decisão. Acho que esse ponto, a gente está muito inundado por conteúdo, e a inteligência artificial, acho que ela tem caminhado para ajudar a gente a tomar aquelas decisões que a gente posterga. Perfeito. Bom, gente, Rafael, Samantha, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês. Por mim, a gente até passou do tempo aqui, o pessoal da Moengage já está bravo comigo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Moengage, também pelo espaço. Obrigada pelo convite.